Radar de Notícias está de volta. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, nesse momento, o deputado federal Alencar Santana, ele que é pré-candidato à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por mais uma entrevista aqui ao Radar de Notícias. Eu que agradeço, André. Um prazer estar contigo, com todos aí do Radar, com todos que nos acompanham. Nosso boa noite. Muitos assuntos para tratarmos, é claro que vamos... Primeiro já pedir para você que nos acompanha pela TV Guarulhos, pelo Facebook, pelo Instagram, deixe seu like no nosso canal do YouTube para nós tentarmos alcançar a meta dos 50 likes, prestigie e valorize aqui a presença do deputado Alencar Santana, com a agenda muito cheia, mas que veio aqui prestigiar o nosso trabalho. Mande sua pergunta, na medida do possível vamos exibir para questionar o deputado e, claro, vamos falar de saúde, educação, esporte, mas eu quero começar, deputado, falando sobre pesquisas com o senhor. Recentemente nós tivemos mais uma rodada de pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas e eu abro a nossa entrevista com a seguinte pergunta para o senhor. Vou citar aqui alguns números do Paraná Pesquisas de fevereiro até aqui, só com a ressalva de que não houve pesquisa no mês de março. Fevereiro de 2024, o nome do senhor no principal cenário, com a maioria dos pré-candidatos, tinha 7,9% das intenções de voto. Em abril, o senhor sobe para 10,4%. Em maio, recua para 8,5%. E agora, em junho, aparece com 7,1%. Muitos esperavam que o senhor pudesse crescer nas pesquisas após a vinda do presidente Lula aqui para a cidade de Guarulhos, em que, para quem não tivesse a certeza, ficasse claro que o senhor é o candidato do PT, o candidato do Lula. Aqui o senhor atribui essa queda recente nas pesquisas e por que o senhor acha que até o momento o senhor não decolou nas pesquisas? Olha, a pesquisa que vale é do dia da eleição, né? É o resultado. Tem muita gente que liderava a eleição em 2020, liderava a eleição em 2016, nessa mesma época do ano, e não ganhou a eleição, né? Nesse momento, eu diria que é mais memória do que pesquisa efetiva sobre a vontade do eleitor, né? E se pegar o número de indecisos de pessoas que não vão votar em qualquer pesquisa, também ele é altíssimo. As pessoas estão cuidando do seu dia a dia, da sua vida, enfim, nos seus afazeres e não necessariamente pensando na eleição. Quem está vivendo a eleição é o mundo político, os partidos, os candidatos, os vereadores, pré-candidatos a prefeito, e o mundo e parte da sociedade que acompanha, né? Mas não a grande massa das pessoas, como eu falei, está cuidando no seu dia a dia. O que a gente sente na rua, conversando com as pessoas, é de uma forte aceitação, um clima muito favorável, muito gostoso, de muito apoio, né, efetivo nos diferentes cantos da cidade. Eu vou sair daqui a pouco, vou ao Continental, onde nós temos ali uma plenária sobre o plano de governo. Estamos fazendo diversas nas cidades, com uma participação muito grande, muito efetiva, e estou muito feliz. Então, e os nossos números indicam outras coisas, o sentimento do eleitor num outro caminho. Eu não posso analisar com profundidade uma pesquisa que não foi nós que não encomendamos. Afinal de contas, ela foi feita como? Pesquisou-se onde? Qual o grau de certeza, né? O número de pessoas de determinada região em detrimento de outro que se pergunta. Se fizer uma pesquisa na minha casa, vai dar 100%. Né? Se fizer uma pesquisa na casa da minha mãe, vai dar 100%. Então, depende como você faz a pesquisa, por isso que eu não posso levar uma pesquisa que não foi nós que fizemos com seriedade. Eu preciso entender a minha. E a partir disso a gente traça a nossa estratégia. Eu diria que tem gente que se diz que está liderando, mas que está preocupado, desesperado, né? E porque os resultados das duas últimas eleições foi diferente, bem diferente daquilo que a pesquisa apontava nessa época, né? Então, eu estou confiante na estratégia que nós traçamos, né? Confiante na militância do PT, confiante na militância dos candidatos e pré-candidatos dos partidos que estão conosco e confiante nos partidos que em breve também se somarão ao nosso projeto. O senhor falou de candidatos que dizem que estão liderando, mas que estariam desesperados. Se as pesquisas divergem para mais, para menos, para um, para o outro, se tem algo que elas apontam para o mesmo lado, é que o ex-prefeito Eloy Pietá estaria na liderança. O senhor cita aqui pessoas que estariam liderando desesperados. Eu pergunto, então, bem claramente, o ex-prefeito Eloy Pietá está desesperado? É isso que o senhor quis dizer? Eu diria que ele liderava em 2016 e liderava em 2020. Mas não é o prefeito da cidade, né? Quem ganhou a eleição foi o Guti. Ele liderava nessa mesma época, né? Em 2016, com a boa memória do povo em relação ao seu nome,
liderava em 2020 também sobre a boa memória do povo em relação ao seu nome, mas o resultado foi outro. Então, eu diria que tem muita gente preocupada também nesse sentido. O senhor citou na primeira resposta a possibilidade de ampliar a sua aliança com outros partidos. Eu queria saber do senhor o seguinte: nós temos ouvido conversando com muitas pessoas, o Rabi mesmo já trouxe isso em outros programas, que haveria uma conversa por parte da pré-campanha do senhor com a pré-campanha do deputado estadual Márcio Nakashima, no sentido de trazer o PDT para apoiar o senhor, e a consequência disso seria o deputado estadual Márcio Nakashima retirar a sua pré-candidatura. Nada melhor do que ter o senhor aqui na nossa bancada para perguntar o seguinte: o que há de verdade nessas conversas? Elas existem? Está no radar do senhor ter o Nakashima apoiando o senhor, ou isso não procede? Nós vamos ter, como eu falei, alguns partidos que vão somar conosco em breve ao nosso projeto, ao projeto de mudança de Guarulhos, ao projeto de futuro da cidade, de um nome novo, mas com experiência, com bagagem e preparado aí para a gente discutir não só os problemas, mas principalmente apontar soluções para o dia a dia do município. Na área da saúde, e todos nós sentimos o caos absoluto que a saúde está na cidade. Na área da mobilidade do trânsito também é um problema seríssimo, as pessoas sofrendo com o trânsito na cidade, com o transporte público na cidade, que além de ser caro, está sendo um serviço não adequadamente prestado, ruim, ônibus lotado e demorado, né? Quer dizer, isso prejudica a vida das pessoas no seu dia a dia. A zeladoria da cidade, o prefeito tenta criar uma maquiagem através dos recaps em algumas avenidas. Se for lá na avenida, na rua do colégio da família dele, ali está um tapete de bonito aquela rua, porém a realidade da cidade é outra. Então nós vamos discutir e apontar, logicamente, soluções aos problemas. E esses partidos que vão somar conosco estão no mesmo objetivo. Não concordo com o que aqui está e não dá para a cidade voltar para trás. Não dá para a cidade regressar ao seu passado. A cidade quer o futuro, a cidade quer um novo horizonte, quer um amanhã bem diferente e melhor. O Márcio é candidato do PDT, é uma figura que eu respeito, deputado estadual, presidente estadual do partido, tem a sua candidatura legítima, logicamente como uma figura pública, um deputado de trabalho, um deputado de um partido que está no campo da aliança do governo do presidente Lula. A gente tem um bom diálogo, mas se o Rabi falou isso, eu desconheço, né? Não é isso que nós estamos dizendo quando eu digo que teremos outros dois partidos em breve conosco. Se porventura a conjuntura mudar e as decisões mudarem de muita gente, logicamente que seria positivo, mas respeito à candidatura do Márcio, candidatura legítima, candidatura importante da cidade para fazer também o debate público. Deputado, antes de passarmos para discutirmos algumas questões sobre os macrotemas que sempre dominam os debates, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quando será a convenção do PT? O que a gente pode esperar? O senhor pode adiantar para nós um perfil que agrada o senhor, pensando num vice, numa vice para a chapa do senhor? Acho que essas coisas a gente tem que deixar para o momento adequado, né? Tem muita coisa ocorrendo, muita conversa acontecendo, muito debate, né? Se eu antecipar aqui, eu já estou entregando a cereja. Mas a data da convenção a gente tem? Não, nós vamos fazer dentro do prazo legal, né? Até dia 5 de agosto, mas no momento ali adequado, onde todas essas decisões estiverem tomadas, né? E bem articuladas. Maravilha. Deputado, seguinte, na última semana a Prefeitura anunciou um pacotão de medidas. Vou destacar algumas. Primeiro, a revitalização do Tomeuzão. Depois, o recapeamento e pavimentação de vias em mais de 20 bairros. Entregou recentemente a UBS do Paravente e anunciou reforma em quase outras 30 unidades. Pergunto para o senhor, está em curso um pacotão eleitoreiro da gestão? Sem dúvida, né? O prefeito que não fez nada em 8 anos parece que está fazendo um esforço numa cidade endividada, numa cidade quebrada, onde ele não paga nem seus fornecedores, tentando fazer um esforço político para ver se elege, né, o seu candidato, né? Aliás, lembrando que o recurso do recapeamento é recurso federal, recurso financiamento da Caixa Econômica Federal, do governo do presidente Lula, que repassou aos municípios, e a Prefeitura de Guarulhos também pegou esse dinheiro. Agora, a gente queria obras estruturais importantes, né? Mas parece que eles estão preocupados aí, de fato, com o humor do povo, com a rejeição que o governo tem,
né, porque não conseguiu realizar nada de novo positivo e fazendo um esforço eleitoreiro aí para ver se melhora a imagem do governo e tentando melhorar também a candidatura aí do indicado pelo prefeito. Deputado, quero começar a falar com o senhor sobre educação. Claro, quero saber as principais propostas do senhor, mas eu quero puxar um assunto que veio à tona na sessão de ontem da Câmara. Uma professora se inscreveu ali para usar o tempo da Tribuna Livre e era uma professora eventual, professora Marisa Neres, e ela disse o seguinte: olha, nós, professores eventuais, nos sentimos desvalorizados, não temos um plano de carreira, não temos um olhar da prefeitura, um olhar da gestão para nós. E ela entregou ali para os vereadores um documento pedindo o apoio deles para que tentasse, através, eventualmente, de um decreto legislativo, melhorar as condições de trabalho da categoria, como, por exemplo, a ajuda de custo no transporte, reajuste no valor da hora-aula, etc. Essa questão dos professores eventuais, que são tão importantes quanto os professores regentes, como é que o senhor enxerga isso? É algo que está no radar do senhor, tentar eventualmente elaborar algo que possa estruturar o plano, a carreira desses profissionais? Primeiro, a educação tem que ser e será prioridade, né? Não tem sentido uma cidade do tamanho de Guarulhos, com a grandeza de Guarulhos, com a riqueza de Guarulhos, ter pai e mãe buscando vaga na primeira série na justiça. É algo impensável, inimaginável numa cidade desse tamanho. E nós estamos tratando de 2024. Não é responsabilidade federal direta a educação municipal, que a prefeitura tem 25% do seu orçamento destinado à educação, para a educação infantil, mas nós conseguimos, junto ao governo federal, recursos para construir uma nova escola de tempo integral e uma creche, que é a responsabilidade do município, mas mesmo assim o governo federal, através do PAC Seleções, abriu essa possibilidade aos municípios e nós trabalhamos que Guarulhos assim tivesse. E a gente, quando fala que tem pai e mãe buscando vaga na justiça, vaga em creche, então, um horror, né? A quantidade de fila de gente, de crianças que lutam ali, que atravessam seus pais e mães para obter uma vaga na creche. Nós estamos dizendo de mais de 5 mil. 5 mil. Quer dizer, muita... Agora eu pergunto, o que foi iniciado de escola, de obra de escola, na cidade de Guarulhos, nos últimos 8 anos e que foi entregue? Começada e entregue por esse governo. Ora, será que não tinha planejamento? Será que não tinha... nós não vamos demandar mais escolas no futuro? Lógico que vamos. Então você tem ali um despreparo, um descuido, uma omissão muito grande, né? Tem pais e mães reclamando da qualidade da merenda, que não está tendo mais proteína, que tem bolacha. Quer dizer, nós estamos tratando muito mal, terceirizou parte da merenda, né? Aprovou uma lei onde ele quer interferir politicamente na gestão escolar, ao querer nomear o supervisor, o vice-diretor da escola. Como assim? Isso é interferência indevida. E a categoria como um todo desvalorizada. Guarulhos não está pagando, teve período que não pagou o piso nacional de educação. Uma conquista dos professores e professoras, de todos aqueles educadores que defendem a educação pública. Quer dizer, como pode uma cidade não pagar o mínimo, o salário mínimo? Nós não estamos dizendo de um salário máximo. E Guarulhos ficou sem pagar o piso. Se você pegar os dados de Guarulhos, em relação ao nível estadual e nacional, em relação à alfabetização, é gritante. Nós somos a segunda cidade do estado, mas o nosso número em relação à alfabetização está lá atrás. Quer dizer, tem uma desproporção. Por que isso? Porque não tem prioridade, porque não tem cuidado, não tem zelo. E nós precisamos ter na escola, nós vamos ter que tratar a educação ambiental com muita força, com muito vigor, com prioridade. Nós vamos ter que retomar as atividades culturais de integração dos alunos, né? Atividades recreativas e esportivas, ou seja, é uma educação mais integrada e mais completa, com outros atrativos, né? com outras áreas também ali permeando o debate na educação, né? E aí você vê os professores também, como eu falei, desvalorizados, e nessa questão do eventual. Nós temos que fazer mais concurso, nós precisamos fortalecer, construir mais escola, fazer mais concurso, fortalecer nossa rede. Eu tenho encontrado mães e também professores com esses relatos de que quando tiraram o professor de apoio da sala de aula,
e fica ali um professor com 35 alunos, crianças, que por natureza são agitadas, sim, é a fase da vida, é natural, e aí você tem uma criança que precisa de um cuidado especial, de uma atenção diferente, e ali você não tem um professor de apoio. Como é que o professor dá conta, né, com uma criança deficiente se ele não tiver um apoio ali na sala de aula? E a prefeitura tirou. Então nós vamos ter que rediscutir a educação pública, reorganizar, debatendo com a rede, valorizando, mas sem dúvida alguma garantindo investimento. Com mais concurso, né, garantindo a carreira adequada e que se faça a devida progressão, mas ao mesmo tempo garantindo outras linguagens também dentro da sala de aula, porque não dá para a gente, uma cidade como a nossa, não ter o número adequado de professores via concurso públicos contratados. Isso é lamentável, né? Você pega também um outro dado que a gente tem escutado. Eu fiz uma reunião com mais de 100 professores, o relato e professoras, o relato é preocupante e ao mesmo tempo triste, da perseguição que muitos, aliás, não só da educação, vários servidores públicos estão tendo da administração. Toda hora abre um processo administrativo, toda hora abre um problema, quer dizer, gera uma pressão psicológica mental que isso atrapalha o andamento da sala de aula, atrapalha também outras carreiras, outros servidores a fazer as suas tarefas, né? Então, nós vamos ter que rever isso também, porque o servidor não pode ser perseguido como está sendo. Seja ele um professor, uma professora, seja de uma outra área. Se cometer uma irregularidade grande, aí não tem jeito. Você precisa tomar providência. Mas isso aqui é um método de perseguição para tentar calar o servidor público na cidade e nós não concordamos com isso. 18h59, é só passar o aviso para você que nos acompanha, a partir das 19 horas, você já sabe, nós precisamos entregar na TV. Então peço para que você que nos acompanha pela TV Guarulhos venha para o nosso YouTube, Facebook ou Instagram. Vamos esticar mais um pouquinho a entrevista com o deputado federal Alencar Santana. E quando chegar nas nossas redes sociais, não esqueça de mandar o seu joinha, o seu like e mande a sua pergunta. Deputado, o senhor citou o PAC, os recursos do PAC, realmente são recursos vultuosos que chamam a atenção, é importante, mesmo como o senhor citou corretamente, que não seja uma responsabilidade direta do governo federal, o olhar para a cidade de Guarulhos, que ficou esquecida, escanteada por governos que antecederam o governo do presidente Lula. Mas dentre esses recursos tem, por exemplo, o recurso para o Centro Poliesportivo. Queria que o senhor falasse dessa iniciativa e, além disso, que o senhor fizesse um raio-x do que o senhor acha que são os principais problemas do apoio, do incentivo, de políticas públicas da atual gestão no esporte na cidade de Guarulhos. Primeiro quero recuperar então, aproveitando a pergunta, André, sobre aquilo que o governo Lula fez para a cidade. Já tinha feito, retomou o governo e está fazendo para o município. Sem dúvida, a obra da Marginal do Trevo, começou em julho do ano passado e já foi inaugurada, melhorou o trânsito naquela região, né? Melhorou bastante, a gente tem ouvido esses relatos. O novo trevo de Cumbica, aliás, eu tenho uma reunião amanhã, 11 horas, na igreja, na comunidade, na paróquia Santa Rita de Cássia, com representantes da Agência Nacional de Transporte para tratar daquele tema, porque também ali o governo fez a obra, mas o projeto foi validado pela Prefeitura Municipal. E eu conversei hoje novamente com o pessoal da agência. Foi validado, só que tem um problema de acesso da comunidade para aquele trevo, né? Então nós queremos discutir, buscar uma saída. O governo federal do presidente Lula, uma luta antiga, que iniciei quando eu era deputado estadual, do metrô para a cidade de Guarulhos. Foram garantidos 10 bilhões. Campanha Guarulhos Quer Metrô. Guarulhos Quer Metrô. Muita gente foi para a rua, assinou abaixo-assinado. 10 bilhões de reais foram garantidos ao governo do estado para que ele traga o metrô até a cidade de Guarulhos. Isso é recurso do governo federal do presidente Lula. Esperamos que o governador Tarcísio acelere isso e traga logo. Guarulhos voltou a ter o Minha Casa Minha Vida. Eu marquei uma reunião em Brasília para tratar do assunto, uma pena que o prefeito não foi, dizendo como se fosse na sede do PT, estava indo na sede do governo federal, da presidência da República, ele não quis ir. Mas nós conseguimos que a cidade recebesse ali quase 1.000 unidades, mais 1.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, e tudo que nós temos do Minha Casa Minha Vida foi construído no governo do PT. Não se iniciou uma casa nova e terminou uma casa nova durante 8 anos dessa gestão. Nós tivemos recentemente a liberação de 76 milhões de reais para obras de encosta e urbanização,
de favela, né? Então, uma coisa importante, evitar o risco em algumas áreas de risco e garantir a urbanização de algumas comunidades. Conseguimos, do PAC Seleções, como eu falei, uma creche, uma escola de tempo integral, policlínica, 2 UBSs e o centro esportivo que você perguntou. Um centro comunitário, prefeitura. Agora, o desenvolvimento do projeto, a contratação e a realização da obra é responsabilidade da prefeitura. O governo garante o recurso. Quem faz projeto, licita, contrata e executa é a prefeitura. Então está aí para o Guti trabalhar e fazer. O problema é que é um governo incompetente, né? Que não age na velocidade necessária daquilo que o povo precisa. Mas a área do esporte que você perguntou, é triste ver o Tomeuzão do jeito que está. Eu pedalo, eu gosto de pedalar, corro, né? Mas principalmente pedalo. E quando eu não tenho agenda domingo, pela manhã eu saio pedalando pela cidade, vou em algum lugar ou outro. Eu passei um dia no Tomeuzão que eu fiquei estarrecido. O estado de abandono, de lixo, tudo mal cuidado, né? Os usuários de droga dentro do ginásio. Quer dizer, uma coisa... E um ginásio que é símbolo. Exato. Um ginásio que é símbolo, né? Que é grande. Então, assim, é triste. Ele está correndo agora para ver se faz alguma coisa, né? Para ver se tenta enganar as pessoas nessa reta final. Mas Guarulhos já foi uma potência no esporte. Nós temos o Bonifácio Cardoso, um ginásio importante para a ginástica, que formou a Rebeca. E a gente também não vê ali nenhuma prioridade pública, política efetiva em relação a ele. Nós não temos o incentivo do esporte na cidade como um todo. A prefeitura ela tem que ser a que estimula, a que induz, a que joga semente na prática esportiva, né? Depois as pessoas, pode ser um atleta profissional como é a Rebeca, ou pode ser simplesmente um atleta amador, alguém que gosta de atividade física. Isso é importante para a saúde, para a qualidade de vida. Vou dar um exemplo de um outro esporte, também olímpico, e que não tá tendo a devida atenção. Aliás, está tendo as suas pistas desfeitas, que é o skate. Tem uma moçada que gosta, pratica o skate, anda de skate, é esportista, né, que sonha eventualmente outros degraus na carreira, no esporte. Você pega aqui a quadra da Brahma, que é uma referência para eles, e está lá eles tendo que fazer a manutenção. E assim, quadras do Bosque Maia ou lá no Jardim City. Então você vê uma realidade muito, muito triste no esporte da cidade, e uma cidade que precisa cuidar do que tem na área esportiva, mas precisa ampliar. Não é justo o Pimentas não ter um equipamento esportivo. Não é justo o São João não ter um equipamento esportivo digno, grande, né? Não tem sentido, precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter oficinas, escolinhas, para poder estimular mais o esporte na nossa cidade, porque ele é importante para todo mundo. Produção, por gentileza, pode colocar o comentário do Celso Pinheiro, que estava no Facebook, sobre cultura. Acho que é um tema importante do Alencar, da opinião dele, que é sobre levar atividades culturais de volta para as periferias. Olha aí, deputado Alencar Santana, se for eleito prefeito de Guarulhos, os espaços de cultura vão voltar às periferias? Boa pergunta, Celso. Os pontos de cultura foi uma proposta federal do governo do PT, desmantelada, né, após a nossa saída. Aqui em Guarulhos tinha vários pontos de cultura. O governo federal colocou em prática a lei Paulo Gustavo, está colocando a Aldir Blanc, importantes no repasse de recursos aos municípios para efetivar sua política pública na área cultural. Mas o que a gente vê, eu falava que o Pimentas precisa de um ginásio esportivo. O Pimentas tem um teatro e não é usado. O teatro da Universidade Federal. Ora, será que não tem espaço para o município fazer um convênio com a Universidade Federal e aos finais de semana tomar conta daquele teatro e lá levar atividades culturais para aquela região? Nós vamos fazer isso. Nós vamos dialogar com a Federal para se fazer um convênio ali e poder o Pimentas ter aquele espaço. Estou dizendo com espaço enquanto apresentação, mas de fato precisa estimular as atividades, as escolinhas, os pontos de cultura, os espaços culturais. Nós vamos ter que dialogar novamente. Olha, vou fazer outro exemplo sobre isso. O Recreio São Jorge tem um teatro, do Hotel Santa Mônica. Será que não tem espaço para dialogar e a prefeitura locar aquele espaço em determinadas datas do ano
porque o hotel também tem a sua atividade ali. Sua agenda privada. Sua agenda, né? Mas a prefeitura fazer uma agenda anual, alugar aquele espaço e ali levar uma atividade cultural para aquela região, será que aquelas pessoas já têm estrutura? E às vezes ela está ociosa. Sim. Quer dizer, você concilia os dois interesses, o público, da população que quer, e de um espaço privado que você pode, eventualmente, ele vai estar alugando. Sim. Então, basta ter a criatividade. O que a gente vê no Padre Bento, que é um teatro antigo, importante, bonito, histórico, o abandono que está sofrendo, não dá. Né? Então a gente precisa ter, e tantas outras culturas, vou dar um exemplo. A moçada está produzindo cultura também na periferia, em tudo quanto é canto. Aliás, o que aconteceu essa noite, né, agressão a jovens, adolescentes que estavam lá expressando sua cultura na batalha. Uma das perguntas que estava separada para o senhor comentar era isso. Na batalha de rima e de repente ser surpreendido com porrada de tudo quanto é lado. A moçada quer o espaço para, se tiver mais, de maneira organizada, a juventude vai se expressar, vai se manifestar e é melhor que ela esteja numa atividade cultural do que qualquer outro ambiente. Deputado, se o senhor for eleito, é possível a população de Guarulhos vislumbrar a criação de uma nova Proguaru? Olha, Proguaru é uma empresa histórica que foi infelizmente fechada de maneira traiçoeira pelo prefeito Guti. Nós vamos ter que estruturar uma nova empresa pública. Guarulhos, provavelmente, das maiores cidades do estado de São Paulo, é a única que não tem mais nenhuma empresa pública. E a empresa pública é importante, porque às vezes é agilidade, você fazer determinado serviço, é o braço da gestão direta, e Guarulhos não tem uma empresa de serviço público, como tinha a Proguaru foi fechada, e outras. Então nós vamos ter que repensar de que maneira a gente reestrutura uma empresa na cidade para dar conta de alguns serviços e não ficar na mão exclusivamente de contratos milionários e às vezes a demora de eventualmente não ter aquele serviço prestado. Falando sobre isso, deputado, é uma questão que a gente recebe aqui diariamente, né? Muitas pessoas que passam aqui pela nossa bancada, quando vão analisar a situação da saúde, dizem que o principal erro foi terceirizar os serviços da saúde. Mas a gente sabe que o município é muito grande, que é muita demanda, muita procura. É possível suprir todo o déficit de mão de obra só com os servidores municipais ou inevitavelmente precisa se recorrer à terceirização de algum serviço? André, nós estamos preocupados com essa situação, estamos conversando muito sobre isso, porque você tem unidades que estão sendo totalmente administradas pelas terceirizadas. Sim. Né? Ou seja, você não tem mais aquele contingente de servidor público para fazer aquele serviço. Né? Então você não dá para simplesmente tirar uma e você não ter o servidor para colocar. Então vai ter que ser feita uma transição, uma reorganização, para que a gente recupere a gestão do Hospital do Pimentas, do HMU, de algumas UPAs, da Policlínica, que estão totalmente na mão da iniciativa privada, com contratos milionários, suspeitos e irregulares. Eu sou o deputado que entrou na Justiça no contrato da Gerir, um contrato fraudulento de gestão do HMU. Sou também o deputado que entrou na Justiça em relação ao contrato da Birigui. Tem denúncia em relação à Birigui, cujo presidente, inclusive, foi preso. Os processos estão em andamento. Prejuízo milionário para a cidade de Guarulhos. Milionário. Esses dois processos fomos nós que entramos na Justiça, da Gerir e o que envolveu a Birigui. Então nós vamos ter que rever isso e de que maneira a gente se organiza. Você pode, eventualmente, ter um serviço terceirizado, mas você tem que ter gestão pública. Você precisa ter pulso para poder gerir e fazer o serviço acontecer. Agora, quando a lógica deixa de ser a saúde pública e passa a ser contratos para atender amigos, aí, desculpa, gasta-se muito, faz-se pouco e o povo sofre bastante. Vou dar um exemplo, o Hospital do Pimentas, inaugurado com recurso federal dos nossos governos do PT. 5 andares. Passaram-se 8 anos não inauguraram os 2 andares. Mas a verba veio agora. Agora porque, para tentar fazer média, como você Sim. disse. Aquilo ali foi o preço da privatização da Sabesp. Ali é a conta, esse dinheiro que veio por conta da privatização da Sabesp. Mas nós estamos denunciando isso há tempos. Já estava, inclusive, trabalhando no governo federal para que também desse apoio para isso. O prefeito, rapidamente, para tentar dizer que eles estão fazendo algo, recorrer ao Estado na conta da privatização da Sabesp.
Agora passaram-se 8 anos. E nós vamos fazer, num daqueles andares, será um andar exclusivo para a saúde da mulher, que precisa ter naquela região também do Pimentas, atendindo Bom Sucesso, bairros vizinhos, regiões vizinhas, um atendimento mais próximo da saúde preventiva da mulher. Precisa ter. Ou não, será que as mulheres de lá não têm direito? Fundamental. Então pode ter certeza que um dos andares será exclusivo para isso. Deputado, caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, ainda nessa lógica de uma cidade complexa, com realidades distintas em diversos pontos da cidade, o que o senhor pensa sobre a criação de subprefeituras? É uma ideia que o senhor é simpático a ela ou não? Guarulhos é uma cidade grande, recortada por rodovias e dividida em 4 pelo aeroporto. Essa, em síntese, é a geografia da cidade de Guarulhos. O Pimentas tem uma vida, um dinamismo próprio, está entre 2 rodovias, circundado. Nós queremos, inclusive, discutir um plano de desenvolvimento específico para o Pimentas. O São João, aquela região ali atrás do aeroporto, ela tem uma barreira física que é o aeroporto. E com vias que têm dificuldade de acesso à região central, que nós vamos ter que repensar as alternativas. Nós temos essa região aqui do Taboão, pegando o Recreio São Jorge lá, no Recreio Cabo Sul lá no fundo, que também tem um outro dinamismo e está distante, vamos dizer assim, do polo central da cidade. Então nós vamos precisar de centrar alguns serviços públicos para que facilite o acesso, a manutenção de alguns serviços nessas regiões. Porque só o tempo de você deslocar uma equipe para lá, você já perdeu ali um bom tempo. Precioso. E depois você tem a tempo de volta. Quer dizer, em vez de trabalhar ali das 8 às 17, você trabalha das 10 às 15, porque seu deslocamento, o trânsito. Então não tem sentido, nós vamos ter que reorganizar a cidade, descentralizando a gestão pública. Para a gente encerrar, deputado, é claro que depois o senhor fica à vontade para o seu último recado. O senhor daqui vai participar de um evento, uma plenária para o plano de governo, e eu queria te ouvir justamente sobre isso. Qual a importância da participação popular para discutir as ideias e o que a população pode esperar, se o senhor for eleito, de espaço, voz, protagonismo no eventual governo do senhor? Quando o orçamento participativo e a gestão democrática são características das gestões petistas. Foi assim em Porto Alegre, que virou referência para o mundo, para o Brasil inteiro. Foi assim em Santo André, foi assim na cidade de São Paulo, em todos os governos da cidade de São Paulo. Erundina, Marta e Haddad. Foi assim nos governos petistas na cidade de Guarulhos. É assim no governo petista federal, quando chama as conferências temáticas nacionais para que o povo se manifeste em determinados temas. E assim será novamente na cidade de Guarulhos, na nossa gestão, na gestão de 2025, onde nós estaremos à frente representando esse projeto democrático, popular, encabeçado pelo PT, apoiado pelos aliados. E nós estamos fazendo esse debate, ouvindo as pessoas com uma riqueza imensa, imensa. Você está convidado a participar conosco. Hoje é no Continental, semana que vem, o sábado é no Taboão. Nós estamos fazendo sempre quintas e sábado, quinta-noite, sábado à tarde. Vamos fazer as temáticas também com a participação de alguns ministros, inclusive. Então, é muito importante a gente ouvir o povo, porque o povo, semana passada, a gente esteve lá no Recreio São Jorge. Foi uma riqueza de informação, de sugestões, assim, maravilhosa, assim, coisas positivas, boas, um diagnóstico preciso da região e sugestões para resolver esses problemas. Estamos fazendo isso pela cidade, vamos construir um plano que esteja conectado com os problemas reais do dia a dia da cidade, ao mesmo plano que pense no futuro da cidade de Guarulhos. Guarulhos precisa ir para frente, Guarulhos não tem sentido ficar retroagindo. Deputado, queria agradecer ao senhor pela presença mais uma vez, agradecer pelo seu tempo, pela franqueza nas respostas, deixar aberto o espaço para o senhor mandar o seu último recado, fazer as considerações finais e, claro, dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas para o senhor. Bom, agradecer mais uma vez o convite, André, a todos aqui do Radar, um prazer estar com vocês, todos que nos acompanham. Fique atento num processo político, vai começar ainda para valer a campanha dia 16 de agosto, analise com carinho, sem qualquer tipo de pré-julgamento, de preconceito, e ouça os candidatos, quem está pensando na cidade, quem é transparente nessa relação, isso é muito importante. E no demais, siga-nos na rede social, Alencar Santana, dê sua opinião, seu comentário, nos acompanhe e some a esse projeto, essa caminhada que está construindo um novo futuro para a cidade de Guarulhos. Um forte abraço e boa noite.
Obrigado, deputado. Em nome de toda a direção, produção do Radar de Notícias, agradecendo sempre pelo carinho, pela disponibilidade do senhor em atender de forma muito educada e gentil a imprensa guarulhense.